100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix 6h59. Bom dia. Hoje é terça-feira, 3 de setembro de 2019. E vamos aos destaques do programa. Programa Saúde na Escola aborda a prevenção do suicídio. Passagem a R$ 1,50 nos ônibus do centro até terminais de integração. Vice-governador sinaliza que obra da Ponte da Integração será retomada em breve. FAETEC abre inscrição para mais de 9.000 vagas nos cursos de qualificação profissional. Setembro começa com quase 1.000 focos de queimadas na Amazônia, segundo o INPE. Dólar comercial volta ao patamar de R$ 4,17, alta de mais 0,9% ao dia. Arroba do boi gordo negociada a R$ 146,50 à vista no estado do Rio. Saca de 50 quilos de açúcar cristal negociada a R$ 61,69, com alta de 0,70% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, 997971007. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 20 graus e máxima do dia prevista para 30. Dia de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. E no trânsito, o fluxo é intenso na rotatória próxima ao Shopping Estrada, principalmente quem vem da Arthur Bernardes. Alerta aos motoristas que vêm na pista de cima da RJ 216 diminuir a velocidade na chegada a 28 de março. Beira Valão entre a rodoviária Roberto Silveira e Mercado Municipal também com bom trânsito. Avenidas Pelinca e Saldanha Marinha com fluxo moderado em pontos alternados também na Formosa. Ponte da Lapa com maior movimentação no sentido centro. E já na BR-101, próxima a Niterói, a lentidão do quilômetro 319 ao 322, devido aí ao intenso fluxo de veículos na chegada da ponte Rio-Niterói. E o tráfego é normal no sentido Espírito Santo, com o tempo nublado. Juntos o melhor Mix. Mix! Entre várias ações realizadas neste mês está o Setembro Amarelo para a prevenção do suicídio. O assunto, inclusive, foi debatido em Campos pelo programa Saúde na Escola, por meio do projeto Valorização da Vida. São realizadas palestras nas unidades escolares do município para alunos do Ensino Fundamental 2. Os encontros contam com vídeos informativos sobre o tema e dinâmicas que ajudam a desenvolver habilidades como empatia e resiliência. O PSE é um programa do governo federal em parceria com as secretarias municipais de saúde e educação. E desde ontem, usuários do transporte que utilizarem os ônibus exclusivos da região central para os terminais de integração pagarão R$ 1,50, de acordo com a Prefeitura. Se trata de uma medida temporária, com o objetivo de proporcionar maior conforto aos passageiros nesse período de transição para o transporte alimentador. Segundo o IMTT, vans e micro-ônibus também farão tarifas promocionais para reduzir o valor final para os usuários do sistema tronco alimentado. Mix Notícias. O processo para a retomada das obras do acesso da Ponte da Integração entre São João da Barra e São Francisco de Itabapoana está em fase final de análise. Foi o que garantiu o vice-governador Cláudio Castro do PSC durante um evento sobre segurança pública em Campos na manhã de ontem. De acordo com o vice-governador, o cronograma das obras deve ser anunciado nas próximas semanas. Já era para ter sido anunciado, mas o TCE decidiu fazer uma inspeção nos contratos. Já tem equipes. As conversas sobre desapropriação de terras para a construção dos acessos também começaram. Para quem tem interesse em se qualificar profissionalmente para o mercado de trabalho, a FAETEC, entidade vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, abriu ontem as inscrições gratuitas para mais de 30 opções de cursos. Os interessados podem disputar uma das 9.998 vagas abertas em unidades espalhadas por todo o estado do Rio. O candidato deve se inscrever somente por meio do site da FAETEC, www.faetec.rj.gov.br, até o dia 19 de setembro. Os cursos têm duração de 10 semanas. O mês de setembro começou com 980 focos de queimadas do bioma Amazônia, de acordo com o Sistema de Monitoramento de Focos Ativos do INPE. O dado se refere ao último domingo, dia 1º. É o mais recente do programa Queimadas do INPE, que tem atualização diária. No primeiro dia do mês de setembro de 2018, haviam 880 focos ativos.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que participará da Assembleia Geral da ONU, nem que seja de cadeira de rodas. O presidente disse que pretende falar no evento sobre a floresta amazônica. Bolsonaro passará por uma cirurgia no domingo para corrigir uma hérnia que surgiu no local onde ele fez 3 intervenções em decorrência da facada sofrida durante a campanha eleitoral do ano passado. Os médicos estimam que o presidente deve ficar 10 dias de repouso. A Assembleia Geral da ONU está marcada para começar no dia 20 de setembro em Nova York. Mix Notícias. Pessoas com transtorno de espectro autista e com deficiência poderão pedir a inclusão de sua condição nos documentos de identificação expedidos pelo Detran. A determinação é da Lei 8.506/19, de autoria dos deputados Marcos Miller, do PHS, e Tia Ju, do PRB, sancionada pelo governador Wilson Witzel e publicada no Diário Oficial de ontem. A carteira deverá ser expedida de forma gratuita por meio de requerimento preenchido e assinado pelo interessado ou seu representante legal, acompanhado de relatório médico que atesta o diagnóstico com a classificação estatística internacional de doenças e de documentos pessoais. As pessoas que já tiveram documentação emitida pelo órgão poderão requerer a expedição de um novo documento contendo a informação, também sem qualquer custo, desde que apresente o seu documento original. Idosos e pessoas com deficiência estão isentos de pagamento de refeições oferecidas pelas unidades do Restaurante Cidadão em todo o estado do Rio de Janeiro. É o que determina a Lei 8.504/19, de autoria do deputado Rosenberg Reis, do MDB, sancionada pelo governador Wilson Witzel e publicada no Diário Oficial de ontem. O estado do Rio chegou a ter 18 restaurantes populares, mas atualmente estão em funcionamento 5, sendo um em Niterói, outro em Petrópolis e 3 no município do Rio. Os restaurantes cidadãos servem café da manhã a 50 centavos e almoço a R$2. Apesar do baixo valor cobrado pelo governo, ainda existem pessoas que não têm como arcar com os custos. Claramente, quem mais sofre são as pessoas com deficiência e os idosos, que em muitos casos estão desempregados, afirmou o deputado Rosenberg Reis. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Os analistas do mercado financeiro voltaram a elevar a previsão de crescimento da economia em 2019, segundo dados divulgados pelo Banco Central ontem. Já a previsão para a inflação caiu pela 4ª semana consecutiva. Segundo dados do relatório, conhecido como Focus, a previsão de crescimento do PIB em 2019 passou de 0,80% para 0,87%, e a da inflação passou de 3,65% para 3,59%. O Ministério da Economia informou ontem que a balança comercial registrou superávit de 3,28 bilhões em agosto. De acordo com o governo federal, ao todo, as exportações somaram 18,853 bilhões de dólares em agosto e as importações 15,569 bilhões de dólares. No acumulado dos 8 primeiros meses do ano, o superávit se somou 31,759 bilhões de dólares, uma queda de 13,4% da comparação com o mesmo período de 2018. Mix Notícias. A eleição para a escolha do reitor e do vice-reitor da UENF para o quadriênio 2020-2023 teve início no último sábado, dia 31, nos 11 polos do CEDERJ, diferente do esperado. A adesão dos estudantes dos polos ficou abaixo de 10%. Em São Francisco do Itabapoana, por exemplo, onde há 700 alunos inscritos, menos de 70 compareceram para votar. Hoje, a eleição ocorre nos campi de Campos e Macaé. O processo eleitoral é realizado através de eleições diretas e com voto secreto, com participação de toda a comunidade universitária. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece o peso de 70% dos votos para o corpo docente, 15% para o corpo discente e 15% para o corpo técnico administrativo. A Prefeitura de Campos vai firmar parceria público-privada para expandir, modernizar e otimizar o parque de iluminação do município. Um aviso de licitação foi publicado na edição desta segunda-feira no Diário Oficial. O valor global estimado é de R$662 milhões para um contrato de 30 anos. O projeto prevê a substituição dos cerca de 53 mil pontos de iluminação espalhados por todo o município por luminárias de LED, uma média de pouco mais de 10 mil por ano. A troca deve acontecer nos próximos
próximos 5 anos, inclui distritos e localidades. O que se pergunta é em relação ao aumento abusivo da taxa, onde o consumo interno do cidadão aumenta a tarifa da iluminação, que é na rua. Juntos o melhor mix. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, deputado André Siciliano, promulgou 12 leis que haviam sido vetadas na íntegra pelo governador Witzel. Ao todo, 4 artigos da LDO de 2020 tiveram veto derrubado. Entre eles, o que determina que o Executivo destine recursos para a implementação de um programa de proteção a crianças e adolescentes que estejam em situação de risco ou ameaçados. O governo tem que garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. Esse programa tem o objetivo de combater a evasão escolar, inserir os alunos no sistema de ensino e erradicar o trabalho infantil, explicou o presidente da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso da Alerj. O presidente Bolsonaro afirmou ontem que pediu para o ministro da Economia, Paulo Guedes, apurar o relato do presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Luiz Augusto de Souza Ferreira, que disse em entrevista a uma revista ter recebido pedidos não republicanos do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. De acordo com Bolsonaro, os dois podem ser demitidos. Entrei em contato com Paulo Guedes para saber que pedido é esse. Um dos dois, no mínimo, vai perder a cabeça, porque não pode ter uma acusação dessas. Daí vão dizer que ele ficou lá porque tem uma bomba embaixo do braço, disse Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada. Mix Notícias. O furacão Dora enfraqueceu nesta terça-feira e caiu para a categoria 3 ao atingir o arquipélago das Bahamas com ventos de 205 km por hora, de acordo com os serviços meteorológicos dos Estados Unidos. Segundo o último boletim do Centro Nacional de Furacões, emitido às 5 da manhã, Dória parece ter parado na ilha de Grand Bahama, onde ainda passará grande parte da terça-feira com suas chuvas torrenciais. E vamos às cotações. O dólar comercial volta ao patamar de R$ 4,17, com alta de 0,9% ao dia. Fonte Valor Econômico. Arroba do Boi Gordo negociada a R$ 146,50 à vista no estado do Rio. Fonte Scott Consultoria. E a saca de 50 quilos de açúcar cristal negociada a R$ 61,69, mais 0,70% ao dia. Fonte CPE Exalc. Mix. Os veículos com finais de placa 5 e 6 poderão efetuar o licenciamento até o dia 30 de setembro. O Detran está prorrogando o vencimento para permitir que todos possam ficar regularizados. Até agora, cerca de 75% dos proprietários já realizaram o serviço. O licenciamento dos finais 7 e 8 também foi prorrogado até 31 de outubro, coincidindo com o vencimento do prazo do final de placa 9. Os veículos de carga, ônibus, micro-ônibus e escolares precisam realizar a vistoria. Os demais estão isentos da vistoria. O setor leiteiro do interior fluminense é um dos mais fortes do estado do Rio, mas os problemas gerados pela falta de política mais efetiva, que dê tranquilidade principalmente ao pequeno produtor, prejudicam o mercado. Na verdade, trata-se de uma realidade nacional que será debatida quinta-feira pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados. Falta de recursos públicos para assistência técnica, concentração em poucas empresas compradoras, exigências que não levam em consideração a realidade dos agricultores e a concorrência do mercado externo são alguns dos temas da pauta. Mix Notícias. Uma operação do Ministério Público do Estado, da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, prendeu na manhã de hoje os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus. Apesar de o secretário da Rede, Abdo Neme, ter anunciado na semana passada uma série de ações para melhoria no atendimento à população à saúde pública em Campos, continua em crise. O quadro não é novo e levou o Ministério Público Federal a mover ação acatada pela Justiça, que dá prazo de 30 dias para o governo cumprir as exigências, que são muitas. A sentença saiu na semana passada e o MPF pede que o cumprimento aconteça até o final de setembro, mas o Poder Público alega que a ação é referente a 2015 e diz que irá recorrer. Na ação, a situação da rede pública de saúde na cidade é apontada como caótica. Juntos o melhor mix. A equipe econômica prepara uma estratégia para defender no Congresso a ideia de substituir a atual contribuição sobre folha de pagamentos por um imposto nos moldes do CPMF.
O plano é apresentar dados que mostrem que o modelo em estudo traria benefícios para a economia com incentivo a novos postos de trabalho. Para especialistas, o modelo em estudo pode causar distorções, como o aumento da desigualdade e incentivar contribuintes a fazer transações em dinheiro fora do sistema financeiro. A demora do presidente em indicar o próximo Procurador-Geral da República está deixando candidatos e até antigos ocupantes do cargo irritados. O ex-procurador-geral Aristides Junqueira disse que Bolsonaro pode incorrer em crime de responsabilidade se prorrogar de forma indefinida a escolha do chefe do Ministério Público Federal. A Constituição manda que o presidente escolha o nome do procurador-geral. Quando não faz isso no tempo devido, está descumprindo uma responsabilidade. Trata-se de uma omissão e isso é crime de responsabilidade, disse Junqueira. Mix Notícias. Atendimento e internação domiciliares realizados no âmbito do SUS deverão fornecer todos os medicamentos necessários ao paciente. As exigências acabam de ser aprovadas pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e alteram a Lei Orgânica da Saúde, em benefício da terceira idade. O projeto está tramitando em caráter conclusivo e, de acordo com a relatoria, trata-se de substitutivo e outros 8 que tramitam pensadas. Todos tratam de atendimento domiciliar pelo SUS. Carência de vitamina D em crianças pode ser uma das causas para as alterações comportamentais na adolescência. A constatação está em estudo inédito da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, divulgado ontem pelo portal de notícias Ao Minuto. A agressividade, ansiedade e depressão são as principais causas. O estudo analisou 3.202 crianças de 5 a 12 anos desde 2006, recolhendo amostras de sangue e ouvindo responsáveis pelos menores. Mix. Juntos no melhor mix. O relator da reforma tributária no Senado, Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, pretende entregar seu relatório nas próximas semanas. Em meados de setembro, pretendo entregar o relatório. Diz ele, segundo o senador, seu texto terá como objetivos reduzir a carga tributária, sobretudo para os mais pobres, e desonerar a folha de pagamento das empresas para estimular a geração de emprego. A gente está querendo aprovar uma reforma tributária baseada em princípios de justiça social, para simplificar, para estabelecer uma competição e modernizar o sistema atual, que é muito predatório, injusto e desigual. Penaliza os mais pobres. Temos que encontrar formas de desonerar a folha de pagamento para dar oportunidade melhor de emprego para milhões de brasileiros, disse o senador. O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, apresenta na próxima quarta-feira, amanhã, a complementação do parecer lido na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Nesses 2 dias, o senador deve debruçar na análise de mais de 200 emendas, sugestões de alteração ao texto que ainda estão sem parecer. Até as 2 da tarde de ontem, 378 emendas haviam sido apresentadas. No entanto, mais da metade, 233, ainda dependem da análise de Tasso. O trabalho do relator pode aumentar muito ainda, já que emendas podem ser apresentadas até o final da discussão da matéria na comissão. Juntos. O melhor mix. E vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe Mix de reportagem está aqui no HGG e conferindo o martírio, né? Essa sensação de frustração da população, ao qual está aqui uma fila enorme, as pessoas ficam sem saber até se vão ser atendidas, se vai ter marcação. As pessoas que já tinham suas consultas marcadas ficam à mercê de estar, né, enfrentando uma fila e chegar na hora não ter nenhuma informação. O que falta aqui é organização, né? Tem que ter uma pessoa aqui do lado de fora informando o que está sendo marcado, o que não tem, para evitar que as pessoas percam seu tempo, percam sua manhã aqui no HGG. Além da reclamação já anterior dos próprios funcionários, né? Com a falta aí de material para o uso pessoal deles aqui, como banheiros e outras mais, né? Além dos insumos, a falta do raio-x aqui no HGG que não está funcionando, a tomografia só interna, enfim, falta muita coisa e a gente sabe, né? A saúde em Campos está vivendo um momento caótico e a greve dos médicos acabou, porém a cobrança vai continuar. E a gente também está aqui atento, né? Você pode fazer aí, mandar a sua mensagem para a gente, 997971007, é o WhatsApp da Mix Campos. Mix. Juntos no melhor mix. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem.
Mix Notícias. A equipe Mix Reportagem está aqui no centro da cidade, no calçadão da 7 de setembro, quase esquina com o governador Teotônio Ferreira de Araújo, mais conhecido aqui como Tchá Tchá Tchá. E em frente ao número 78, tem uma tampa da Águas do Paraíba aberta, é um buraco, né? Já caiu pessoas aqui, inclusive pelo relato da pessoa que já fez 4 ligações com 3 protocolos, né? Já está indo para a terceira semana dessa tampa faltando aqui no calçadão. E ela já disse que pessoas aqui já caíram, senhoras de idade. Fora também as condições gerais do calçadão, onde aquelas grades, né? Algumas delas estão faltando. Isso é um perigo para a pessoa cair aqui no centro da cidade. O movimento já é fraco e sem condições até dos pedestres andarem tranquilamente, fica difícil. Atenção, Águas do Paraíba, né? Já tem aí, já está indo para a terceira semana e a pessoa já tem aí 4 protocolos e até agora nada. Essa é a equipe Mix de Reportagem, Campus 100.7 nas ruas. Você ouviu Mix Notícias.